Olá a todos, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tratamos na última aula, que é a inflamação aguda. Na última aula nós vimos que a inflamação ou os elementos do processo inflamatório agudo, ele causa ações sobre os vasos sanguíneos, primeiramente com o objetivo de promover a passagem dos elementos do sistema imunológico para o tecido local que está ocorrendo uma possível infecção, e nós vimos que isso é fisiológico. Em determinado momento, se este processo persistir, ele pode levar a danos dos capilares sanguíneos, do endotélio, como a gente pode ver aqui na imagem. Esse dano, que agora já não é mais fisiológico, já é patológico, porque está danificando os vasos sanguíneos, ele é promovido por alguns elementos do sistema imunológico, inclusive por algumas células que podem estar danificando esse endotélio. Hoje nós vamos dar continuidade mostrando que essa inflamação aguda, ela também tem reações sobre os vasos linfáticos. Nós não podemos esquecer que o sistema linfático ele está intimamente interconectado com quem? Com o sistema circulatório que nós acabamos de falar. Então, se os elementos do sistema imunológico têm ação sobre os capilares sanguíneos, ele vai ter também sobre o sistema linfático. Então, o sistema linfático ele tem como principal objetivo fazer a drenagem de fluidos para a corrente sanguínea. Por isso eu falei que o sistema linfático está intimamente interconectado com quem? Com a corrente sanguínea. Então, a função dele é drenar fluidos para a corrente sanguínea. Então, essa interconexão é contínua. Então, se os elementos do sistema imunológico, do processo inflamatório, vão estar agindo sobre os vasos, vão agir também sobre o sistema linfático. Com qual objetivo? O objetivo principal na inflamação aguda é o que? Fisiológico, que nós já vimos que a inflamação aguda ela tem o objetivo de promover a cicatrização, de debelar o agente injuriante. Então, o efeito da inflamação aguda sobre o sistema linfático está envolvido com a proliferação de capilares linfáticos. E assim como nós vimos lá no sistema circulatório, para que vai proliferar mais capilares sanguíneos? Por que aqui no caso vai proliferar mais capilares linfáticos? Porque eu preciso aumentar, ou seja, eu tenho um aumento de demanda desse sistema para fazer circulação de líquidos corpóreos com maior eficiência. Então aqui também os elementos da inflamação aguda vão agir sobre o sistema linfático. E isto é fisiológico, né? Essas mudanças são fisiológicas, mas tem um efeito patológico essa inflamação também sobre o sistema linfático. Então, quando a gente vê a promoção de edema, o infartamento de tecidos ou supuração de linfonodos, isso aí torna-se o quê? Fisiológico? Não, patológico. Um dos exemplos que a gente vê isso daqui, então vamos pegar desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então, num processo patológico, a erisipela, por exemplo. Então, esta repercussão clínica que a gente vê aqui, que é claramente de um processo infeccioso, inflamatório, aliás, a gente vê que esse acúmulo de líquido, no caso aqui, edema, isso está envolvido com quem? Com uma disfunção do sistema linfático. Então, os produtos da inflamação estão promovendo o quê? Um mau funcionamento desse sistema linfático e com consequente acúmulo de líquido, como a gente vê, por exemplo, aqui na erisipela, que é o edema, que é bem característico dessa infecção. É lógico que aqui a gente está falando de sistema linfático, mas aqui também tem repercussões do sistema circulatório? Tem. Dilatação de capilares sanguíneos, promoção ou formação de novos capilares sanguíneos, o eritema que a gente vê aqui também. Então, isso são repercussões de quem? Sistema circulatório. Qual é a repercussão aqui do sistema linfático? É o acúmulo de líquido, que é o edema, que a gente vê bem característico nessas infecções.
Nós temos também os infartamentos, né? Então, nós acabamos de falar que, por exemplo, o sistema linfático, a função dele é fazer o quê? A drenagem de líquidos corpóreos para a corrente sanguínea. Isso fica muito bem característico quando você vai fazer uma drenagem linfática, que a esteticista faz lá uma massagem com qual objetivo? De fazer a drenagem dos líquidos dos vasos linfáticos que vão para onde? Para a corrente sanguínea. Então aí a gente tem uma coisa do dia a dia que a gente vê mostrando essa interconexão entre o sistema linfático e o sistema circulatório. Em algumas doenças mais graves, como a filariose, por exemplo, e aqui a gente já está falando de patogênese, aqui a gente já está falando de repercussões negativas, né, de processos patológicos. Então aqui na filariose, a gente vê também um infartamento, né, desse sistema linfático com consequente. Então, aqui é um pouco mais grave, porque não vai acontecer só o infartamento, vai acontecer também a destruição de quem? Dessas redes do sistema linfático. E aí não vai ver a drenagem do líquido e ele vai acumular aqui no tecido, como é bem característico, uma característica clínica bem visível dessa infecção, que é a filariose. Nós temos outras repercussões para mostrar essa interconexão do sistema linfático com o sistema circulatório. Quando eu falei para vocês que ele drena esses líquidos corpóreos, a gente pode, por exemplo, ver aqui nessa criança uma reação a BCG. Então, o que foi que aconteceu? Ela fez a vacina BCG e o sistema linfático drenou os elementos da vacina para onde? Para o linfonodo mais próximo, que é aqui o linfonodo axilar. E aqui a gente vê um infartamento do linfonodo. Esse linfonodo ele pode regredir, né, por um tratamento, por uma intervenção. Então aqui, como no caso da BCG, teria que tomar as medicações específicas para o tratamento lá do micro-organismo que está presente na vacina. E isso pode acontecer em determinado momento em que ocorra a supuração, que a gente chama. Então é o rompimento disso daqui. Então, se eu não fizer uma intervenção aqui, vai haver o que? Um rompimento, uma lesão tecidual, que é o que a gente chama de supuração. Então, por aí a gente tira que os elementos do sistema imunológico promovidos na inflamação aguda, elas estão agindo sobre capilares sanguíneos e agindo também sobre o nosso sistema linfático. E isso nós vamos ver aonde? No nosso dia a dia, quando nós vermos esses processos patológicos acontecendo. Nós temos falado de inflamação aguda e nós temos conversado que é elementos do sistema imunológico que entram em ação. Quais são esses elementos? É isso que a gente vai ver aqui. Então, os mediadores químicos da inflamação aguda, quais são? Primeiro, que tem que ter uma fonte, e nós já vimos que essas fontes são qual? Elementos do sistema imunológico, sejam células ou sejam elementos moleculares, como as proteínas plasmáticas, por exemplo. Então, uma fonte celular. Quais são os elementos químicos produzidos que estão envolvidos na inflamação? Então, produzido por células, histamina, prostaglandinas, citocinas, eles são produzidos por células do sistema imunológico, e células que nós já conhecemos quando conversamos sobre sistema imunológico. Então, macrófagos produzem essas substâncias, então macrófago produz citocina, neutrófilo produz citocina, mastócito nós já vimos que ele é um granulócito, ele está envolvido na produção de histamina, e as plaquetas, que não podemos esquecer que plaquetas eles também são células, eles estão envolvidos na formação, principalmente aqui também de prostaglandina. Então a gente vê que esses elementos que estão coordenando a inflamação, eles são oriundos de quem? De células. São células que vão produzir, principalmente células do sistema imunológico. Quando eu falo de elementos ou mediadores plasmáticos, eu estou falando daqueles elementos do sistema imunológico, como, por exemplo, proteínas do complemento, cininas. E aí, essas substâncias, elas também são produzidas por células do sistema imunológico, mas elas também são produzidas por algumas células de alguns órgãos, como, por exemplo, células do fígado que estão responsáveis por produzir, por exemplo, proteína do complemento.
Mas não vamos esquecer que as células do sistema imunológico também estão aqui fazendo essa produção. Então, por exemplo, o macrófago também produz proteínas do sistema complemento. Então, aqui na imagem, a gente pode entender um pouco melhor de como isso funciona. Primeiro, eu tenho uma célula que vai produzir quem? Então, vamos falar aqui, eu tenho um estímulo, ele vai estimular a célula. Qual célula? Uma dessas células do sistema imunológico. Essas células vão produzir ou liberar mediadores, que são diversos, como nós já vimos, e esses mediadores que estão responsáveis pela inflamação aguda, né? Junto com quem? Com as células. Junto com quem? Com os elementos do sistema imunológico, como, por exemplo, as proteínas do complemento. Então, voltando aqui, a gente tem que ter, para que ocorra uma inflamação, eu tenho que ter um estímulo, isso nós já vimos. Então, quais são esses estímulos que promovem um processo inflamatório? Pode ser um produto microbiano promovido pela inserção de um micro-organismo, pode ser um produto de células necróticas, nós já vimos que nem sempre uma inflamação começa por um micro-organismo. Pode ser por uma lesão traumática de um tecido, por exemplo. Isso é um estímulo, isso é um início. Ativação de proteínas do complemento também pode ser o iniciador, pode ser um estímulo. Ativação do sistema de coagulação, né? Nós estamos vendo muito agora no Covid-19 a coagulação em pacientes graves. E isso advém de onde? Se nós fôssemos pensar, vem de um estímulo inicial. Então, um micro-organismo que está estimulando essas células a produzir mediadores e, inclusive, formar aqui já no processo infeccioso um produto final coágulo ou uma repercussão final que é o coágulo. Então a gente tem um estímulo, esse estímulo ele vai estimular a célula que vai liberar esses mediadores que estão responsáveis pela inflamação aguda, certo? Então nós conversamos anteriormente que esses elementos que nós acabamos de ver produzidos por células, eles agem sobre sistema circulatório, agem sobre sistema linfático. E nós já vimos quais são essas repercussões que eles causam sobre esse sistema circulatório, por exemplo. Então aqui nós temos uma tabela mostrando quais são esses mediadores, de onde é que eles vêm, ou quais suas fontes e qual a ação que ele promove dentro do meu sistema, né? Dentro do meu tecido, dentro do meu órgão especificamente. Então eu elegi alguns aqui que estão envolvidos. Então, elementos produzidos por células que nós acabamos de ver. Histamina, por exemplo, que é um produto, é um mediador. Quem produz? Mastócitos, basófilos, plaquetas. Qual é a ação que esse elemento está envolvido na inflamação? Promove vasodilatação. Nós já vimos que os capilares... Olha só, a ação da histamina no capilar promove vasodilatação. Aumenta a permeabilidade vascular, que nós vimos para passar os elementos da corrente sanguínea para o local que está ocorrendo a inflamação. Ativação endotelial, não esqueça que o endotélio é aquela célula que forma o capilar sanguíneo. Então, a histamina produzida por essas células tem ação onde? No capilar sanguíneo ou no sistema circulatório que nós acabamos de falar. Um outro que nós ainda não falamos, serotonina, ele é um mediador, ele é produzido por quem? Por plaquetas. Qual a ação que ele tem? Vasodilatação, permeabilidade vascular aumentada. Então vejam só, se eu estou numa inflamação aguda que está acontecendo agora, imediatamente, essas células elas produzem essas substâncias imediatamente que vão ter essa ação sobre o capilar sanguíneo para promover a vasodilatação, para promover a permeabilidade aumentada, para passar esses elementos para o foco da infecção ou para o local onde está ocorrendo a inflamação. As prostaglandinas, quem produz? Mastócitos e leucócitos. Está envolvido aqui em vasodilatação e algumas repercussões clínicas que a gente vê em processos inflamatórios, como dor e febre. Nós temos também os leucotrienos, né? Quem produz? Mastócitos e leucócitos. Também age sobre os capilares, aumentando a permeabilidade, aumentando a quimiotaxia, que nós já falamos, que é a estimulação de novas células para migrar para o foco infeccioso. A adesão e ativação de leucócitos,
aquela migração que nós vimos dos leucócitos passando da corrente sanguínea para o tecido, quem é que está envolvido com essa sinalização? Os leucotrienos. O fator ativador de plaqueta, produzido por leucócitos e mastócitos, também estão envolvidos em diversas repercussões, como vasodilatação, permeabilidade aumentada dos capilares. Tá? Então, dê uma olhada nos outros elementos. Esses mediadores, são mediadores, como a gente está vendo aqui, produzidos por quem? Por células. Mas eu tenho outros mediadores aqui que estão presentes, por exemplo, no plasma sanguíneo, como proteínas do complemento, como as cininas, por exemplo. Então, elas já estão presentes onde? Lá na corrente sanguínea. E elas vão ser usadas quando? Quando eu tiver um processo inflamatório agudo, que é o assunto que nós estamos conversando aqui no momento. Nós temos um resultado dessa inflamação. Para que serve a inflamação? Nós já vimos que a inflamação ela serve para produzir a eliminação de quem? Do agente injuriante, para cicatrização de uma determinada lesão tecidual, por exemplo. Nós já vimos que essa é a parte fisiológica e já vimos também a parte patológica. Então, qual é o resultado dessa inflamação aguda? Então, eu tenho 3 possíveis resultados. O primeiro dele é a resolução completa, com a eliminação do agente injuriante, que é o principal motivo dessa inflamação, é eliminar o agente injuriante. Então, quando eu tenho resolução completa, eu tenho a eliminação do agente injuriante, eu tenho a remoção dos restos celulares, porque não esqueço que se eu tenho uma inflamação, independente de qual foi o estímulo que produziu, que iniciou eu vou ter ali danos teciduais. Eu preciso remover esses restos celulares. Reabsorção de fluidos e edemas. Acabamos de falar que os capilares, eles se abrem, eles se afrouxam para passar os elementos para o tecido. Nós acabamos de ver, por exemplo, lá na erisipela, que tem a presença de edema. Então, quando terminar esse processo inflamatório, eu preciso ter uma reabsorção de quem? Desses fluidos para diminuir o edema. E quem faz isso? Os elementos aqui do sistema imunológico. Com a condição final aqui, quando eu tenho a resolução completa, da regeneração tecidual. Então, essa é o primeiro resultado da inflamação aguda, resolução completa. Eu posso ter também a cura pela substituição de tecido conjuntivo, e aí eu tenho a fibrose, que a gente chama. Não esqueça que eu posso ter uma inflamação aguda, que a resolução dela é rápida. Eu posso ter uma inflamação aguda em que ela persiste por um determinado tempo. E quanto mais tempo permanecer esse embate do processo inflamatório, mais danos teciduais vão ter. Então, quando terminar esse processo, eu vou ter que fazer ali um reparo tecidual. E um desses reparos que eu faço é substituição do tecido conjuntivo. E normalmente eu vou formar fibrose nesse local. Então, quando é que ocorre isso daí, a fibrose? Quando ocorre substancial destruição tecidual incapaz de regeneração. Então, se o meu tecido foi lesionado grandemente, talvez ele não tenha capacidade de regeneração total. E aí, outros tecidos, nós já vimos isso em adaptações celulares. Lembram disso? Já vimos isso em adaptações celulares. Que algum tipo celular vai tomar o lugar lá daquele local que foi lesionado. Normalmente, são tecidos fibróticos que ficam lá. E aí eu vou ter a formação de uma massa, o quê? De um tecido fibroso naquele local de um tecido que foi danificado. Então vamos exemplificar para ficar mais fácil. Eu tenho uma pneumonia, que eu tive um abscesso, esse abscesso promoveu a perda de tecido pulmonar. E não tem como esse tecido pulmonar se regenerar. Quem vai ocupar esse lugar desse abscesso depois de cessar a inflamação? O tecido fibroso. E nós já vimos que fibrose no pulmão não é interessante, tá? Mas é uma forma de reparo, apesar de promover danos. Eu posso ter um terceiro resultado, que é a progressão da resposta, que é a inflamação crônica, que é o próximo assunto que nós vamos tratar. Então, quando é que vai acontecer isso? Quando persistir o agente injuriante.
Então, eu, com os elementos, com o processo inflamatório agudo, não fui capaz de retirar o agente injuriante. Então, o que vai acontecer? Vai persistir a infecção, vai prosseguir a inflamação aguda, e isso nós vamos tratar no próximo assunto, quando nós trabalharmos lá de inflamação crônica, que é o nosso próximo assunto. Então, um exemplo que a gente tem aqui, para exemplificar esses resultados da inflamação aqui, os resultados finais, né? Resolução completa, cura por substituição de tecido ou a progressão por uma infecção crônica, nós temos aqui, por exemplo, uma pneumonia, que seria característico de quem? Então vamos logo nos acostumando a olhar os exames de imagem, porque muitas das vezes é nos exames de imagem que eu tenho para fazer a identificação se está ocorrendo um processo infeccioso ou não, tá? Não esqueça que você é parte de uma equipe multidisciplinar. Então, uma pneumonia, onde é que eu vou ver? Vou ver aqui no exame de imagem, um raio-x, por exemplo, onde eu vejo regiões aqui que estão sendo acometidas pela inflamação aguda. Se eu cessar, eu vou ter a resolução completa. Mas se isso persistir, como eu estou falando para você, vai ter uma progressão da resposta. Ou seja, aqui permaneceu o agente injuriante. Então, imagine que aqui é uma tuberculose, por exemplo. Então, aqui é um micro-organismo, o Mycobacterium tuberculose, que está causando essa pneumonia. Ele está persistindo, porque não é fácil destruir esse micro-organismo. Ele vai persistir, ou seja, eu não consegui retirar o agente injuriante, não consegui eliminar ele. Então, a inflamação vai persistir, tornando-se crônica, que é o que a gente vê aqui. E se a inflamação persistir, lógico, os danos teciduais vão ser maiores. Então, eu vou ver, por exemplo, a formação de granulomas, de abscessos pulmonares, e isso é advindo de quem? De um processo inflamatório cronificado, causando lesões, como a gente pode ver aqui, lesões importantes ou danos teciduais importantes, né? Então, aqui cronificou, e aí eu vou ter dano tecidual. Se a gente pegar aqui pela cura ou substituição do tecido, daqui a pouco isso aqui vai estar substituído por quem? Por tecido fibrótico. E aí esse pulmão aqui, lembra que ele tem que ser o quê? Lábil, né? Ele faz troca gasosa, ele precisa ser elástico. E se eu tenho tecido fibrosado, ele vai perder aqui, no caso, parte da sua funcionalidade. A progressão dessa resposta, que é a inflamação crônica que a gente falou, ele pode promover esses abscessos pulmonares, né? Então, aqui eu tenho uma imagem exemplificando um abscesso pulmonar causado por um micro-organismo. Então, aqui é o órgão, né, cortado, e eu vejo os focos, os locais onde eu tenho os meus abscessos, né? Isso advindo de quem? Então, tem dano tecidual, então veja a quantidade de abscessos que eu tenho aqui nesse tecido pulmonar. Promovido por quem? Pela persistência do agente injuriante e pelos elementos do sistema imunológico persistiram junto, promovendo essa inflamação crônica. E aí nós temos os abscessos pulmonares, né? Os abscessos pulmonares a gente pode ver aqui. Então, ó, isso é histológico, isso a gente não vai trabalhar, mas é importante a gente aprender a reconhecer. Então, eu tenho a região aqui, ó. Esta região toda delimitada aqui é o que eu chamo de quem? De abscesso, né? Então, é bem aqui, essa parte central aqui da imagem que a gente está vendo. Então, aqui dentro eu vou ter pus, dentro aqui eu vou ter micro-organismos, se for ele o agente injuriante morto, né? Então, aqui dentro eu vou ter tecido necrótico, né? E aqui em volta, ó, tenho células vivas, células do sistema, esses núcleos que a gente está vendo, todos esses são neutrófilos, células do sistema imune que migraram para essa região para tentar resolver esse problema aqui. A gente tem também a mudança em capilares sanguíneos, essa região que a gente vê avermelhada. Então, olha só, se tem uma inflamação, tem elementos do sistema imunológico estimulando a mudança de quem? Do sistema circulatório. Então, promoção ou formação de novos vasos sanguíneos, o crescimento deles, e o infartamento, que a gente chama de estase, a gente vai ver um pouquinho mais aqui para frente. Então, nós temos visto que na inflamação aguda, nessa resposta inflamatória,
ela vai promover alguns efeitos sobre determinados sistemas, como o sistema circulatório. Então, a reação inflamatória aguda, ela promove dilatação dos capilares sanguíneos, lentificação do fluxo sanguíneo, isso nós já vimos também, acúmulo de leucócitos e fluidos teciduais. Então, aqui a gente pode acompanhar aqui um tecido pulmonar para a gente ver essas reações inflamatórias, esses elementos, né, essas repercussões do sistema inflamatório acontecendo aqui. Então, aqui eu tenho o tecido pulmonar normal, né? Não esqueço que aqui é um corte histológico. Aqui eu já tenho a congestão, né? Então, ó, dilatação de capilares sanguíneos e a lentificação do fluxo sanguíneo, a gente pode identificar aqui, que é a congestão vascular e estase. Então, a gente já vê, ó, os capilares sanguíneos todos aumentados de volume e com a presença de diversos elementos que foram produzidos, né? Então, ele está entumecido aqui. Então, já é modificação, sim, promovida por quem? Pelo processo inflamatório. E ainda infiltrado de leucócitos, né? Então, aqui nesse local. Então, aqui esse é o pulmão normal, sem processo infeccioso. Aqui a gente já vê mudança promovida por elementos do sistema imunológico, que é a congestão vascular e estase. E aqui mais um elemento, que é o infiltrado de leucócitos, que são as células do sistema imune migrando para essa região para tentar resolver esse processo inflamatório que está ocorrendo. Esse processo inflamatório agudo, ele tem padrões morfológicos, né? E nós vamos falar aqui de forma superficial para nós entendermos e termos uma aplicabilidade dentro da nossa área. Então, quais são esses padrões morfológicos da inflamação aguda? Então, eu tenho o que a gente chama de inflamação serosa. E o que é uma inflamação serosa? Isso a gente vê muito dentro da nossa área de enfermagem. É o derramamento de fluidos do plasma, né? Então, os elementos... Plasma é de onde? Corrente sanguínea. Então, elementos que saem da corrente sanguínea e passam para onde? Para o tecido. Então, na inflamação serosa, eu tenho derramamento de fluidos do plasma e secreções de células de revestimento. Nós já falamos sobre isso, que alguns órgãos eles são revestidos por determinado tecido. Por exemplo, a cavidade peritoneal é revestido o peritônio é revestido por uma película que reveste toda essa região do peritônio, a pleura, o pericárdio. Então, todos esse tecido que reveste esses órgãos, né? Aqui no caso, o peritônio, no caso aqui, o pulmão, no caso do pericárdio, o coração. Então, essas células que revestem esses órgãos, elas também podem produzir o quê? Elementos. Ela pode secretar elementos e esses elementos estão envolvidos aqui nessa formação de quem? Da inflamação serosa. Então aqui, por exemplo, vamos exemplificar dentro da nossa área. Numa queimadura, por exemplo. Então isso que a gente está vendo aqui acumulado é o quê? É um produto de uma inflamação aguda. E qual é o tipo de inflamação que a gente vê aqui? Serosa. Então o que tem aqui dentro dessa bolha, por exemplo, dessa queimadura? Secreção que veio de onde? Fluidos plasmáticos, que passaram da corrente sanguínea para o tecido. E aí a gente vê aqui a formação dessa bolha. Histologicamente, como é que a gente pode fazer essa identificação? A gente vê que há um acúmulo aqui onde essa seta está apontando, um acúmulo desse fluido plasmático entre camadas teciduais. Não esqueça que aqui é pele, epiderme, derme. E aí há o acúmulo desse líquido aqui, que a gente, normalmente, quando a gente vai avaliar para fazer a nossa evolução de enfermagem, a gente diz que tem um líquido seroso. De onde é que vem essa informação? Olha aí, processo inflamatório agudo, inflamação serosa. As células de revestimento, como nós vimos, elas podem produzir também o quê? Secreções. E essas secreções, elas podem se acumular entre o revestimento, então aqui no caso do pulmão, um derrame pleural, por exemplo. De onde é que ele advém? Lógico que ele advém de um processo infeccioso, lógico que ele advém de outros fatores, de outras doenças que podem influenciar aqui no derrame pleural, por exemplo.
pressão arterial modificada, enfim, perda de líquido ou excesso de líquido, tá? Então nós temos outras formas. Mas quem que vai fazer essa produção desse elemento aqui? São as células que revestem esse órgão. Então aqui nós temos a pleura e nós temos o espaço pleural, que a gente chama. E aí essa pleura ela vai produzir esses elementos, essas secreções, e ele vai se acumular entre o órgão e a pleura. E aí eu tenho aqui um derrame pleural. Então olha aí como a gente consegue identificar aqui através desses processos inflamatórios que a gente está falando aqui, consegue identificar coisas que nós vamos ver no nosso dia a dia. A mesma coisa é um derrame pericárdico. Quem vai produzir esses elementos aqui para um derrame pericárdico? As células de revestimento que vão produzir essas secreções. Então aqui eu tenho o meu coração normal, revestido pelo meu pericárdio, né, que é aquela película que reveste o coração, devido a determinadas alterações, que pode ser inclusive um processo inflamatório. Ela vai produzir substâncias e que vão acumular aqui, ó, entre a película, entre o pericárdio e o miocárdio, que é o músculo do coração. E não esqueçam que essas mudanças nesses órgãos, elas vão promover o quê? Disfunção do órgão. Então, voltando aqui, o pulmão que tem um derrame pericárdico, você acha que ele vai fazer uma troca gasosa? Você acha que ele vai se expandir de forma satisfatória? Não. Se não se expande de forma satisfatória, não vai promover uma troca gasosa satisfatória. Vocês acham que a contração muscular do músculo cardíaco e os batimentos cardíacos vão ficar normais quando eu tiver um derrame pericárdico? Também não. Então, olha só como a gente tem aplicabilidade dentro da nossa área. Um processo inflamatório produzindo uma repercussão pontual no órgão e fazendo com que ele perca a sua funcionalidade. No caso aqui, parcial. Outro tipo de inflamação é a inflamação fibrinosa. Então, é o aumento da Então, o que é que causa a inflamação fibrinosa? É o aumento da permeabilidade vascular. Nós vimos que no processo inflamatório, a permeabilidade, ela é interessante, porque é ela que é responsável por fazer a passagem dos elementos do sistema imunológico para o tecido. Mas isso não pode persistir por muito tempo, ou não pode ser abrupto, ou não pode ser de forma exacerbada. Porque esse aumento da permeabilidade vascular pode permitir a passagem de moléculas grandes, como fibrinogênio. Fibrinogênio é uma substância que está presente na corrente sanguínea. Tá? Mas se houver um afrouxamento muito grande do endotélio, do capilar sanguíneo, esse fibrinogênio ele vai passar para onde? Ele vai sair da corrente sanguínea e vai passar para o tecido, que é o que a gente chama de depósito no espaço extracelular. Então isso é muito característico de inflamação de revestimento de cavidades, de pleura, de pericárdio. Então aqui a gente tem nessa imagem, uma imagem de coração, mostrando uma pericardite fibrinosa. Pericardite fibrinosa. Então o que foi que aconteceu aqui? Houve algo que promoveu, pode ser a inflamação, a passagem de quem? De fibrinogênio de onde? Dos capilares para o tecido, no caso aqui para o pericárdio. E olha aí como fica o acúmulo de fibrinogênio aqui na superfície que reveste esse órgão. Então aqui eu tenho uma inflamação fibrinosa. E por último, eu tenho a inflamação supurativa ou purulenta, que é os abscessos. A gente vê muito isso também no nosso dia de trabalho. Então, escaras que têm coleções de pus, né? Lesões de pele que tem a promoção desses abscessos, a gente vê muito isso no nosso dia a dia de trabalho. Então, inflamação supurativa ou purulenta, que são os abscessos, é caracterizado pela produção de grande quantidade de pus. E o que é o pus? O pus é a necrose de células do sistema imunológico, é a necrose de células de um micro-organismo, por exemplo. Então, tem algumas bactérias que a gente chama de bactérias piogênicas, aquelas que são responsáveis por promover uma determinada resposta imunológica em que morre tanto o micro-organismo quanto células do sistema imunológico, por necrose, por embate entre bactéria e as células do sistema imune, elas acabam morrendo. E aí a morte disso é o que a gente chama de pus, essa morte, essa necrose dessas células, tanto do micro-organismo quanto da célula
do sistema imunológico. E aí a gente tem uma inflamação supurativa, né? Que pode ser uma inflamação supurativa aguda, como acontece na apendicite aguda, por exemplo. Tá? Então, na questão dos abscessos, a gente volta aqui nessa imagem agora um pouco mais detalhada, mostrando o que é que vai acontecer aqui. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um abscesso, novamente, ó, bem delimitado, que isso aqui a gente chama de região central, ó. Isso aqui é a região central de quem? Do abscesso. Aqui está acontecendo necrose tecidual. Quando eu digo necrose tecidual, é as células de quem? Do órgão que está morrendo, por causa da inflamação. Se for o pulmão, quem vai morrer? As células do pulmão. Então, necrose tecidual e necrose dos leucócitos que entraram no embate aqui e acabaram morrendo. Então, essa parte central é necrose tecidual, é aqui que vai estar o pus, né? É aqui que vai estar o que a gente está falando aqui, um abscesso e a formação de pus aqui nesse centro. Aqui em volta nós temos leucócitos vivos, não esqueçam que se ainda tem um processo infeccioso acontecendo aqui, o que isso significa? Que as células vão continuar migrando para o embate para tentar eliminar aqui esse foco infeccioso. Então aqui eu tenho leucócitos, a gente pode fazer identificação por esses pontinhos aqui, que são os núcleos dos leucócitos, e eles continuam migrando. Então aqui na borda desse abscesso, tenho células vivas, não só leucócitos, tá, pessoal? Várias células do sistema imunológico que migram para essa região. Eu tenho a dilatação, não esqueçam que se eu preciso de mais células nesse local do foco infeccioso, eu preciso, né, mudar os meus capilares sanguíneos para que, não esqueça que é de lá que vem esses elementos para combater aqui esse foco infeccioso. Então, eu vou ter a dilatação vascular, que a gente vê aqui, ó, no tecido, e aí eu tenho o que a gente chama de estase, né? Quando tem muitos elementos e eles acabam ficando parados ali nos capilares sanguíneos para depois migrar para o tecido. Isso é fisiológico, em determinado momento, se essa estase permanecer por muito tempo, inclusive pode necrosar o capilar. E aí, em vez de ajudar, vai estar piorando a situação, tá? Se persistir, vejam só, se isso persistir, essa inflamação aqui, eu posso criar. Então, olha só, não tive como resolver. E aí eu posso ter um abscesso. E aí eu tenho um abscesso encapsulado. Então, aqui vai estar, ó, as células necróticas, as células do sistema imunológico combatendo o causador deste processo inflamatório, né? O que está causando a injúria. E aí, como eu não tenho como resolver, eu crio uma cápsula, como a gente está vendo aqui, fibrótica, ó. Eu crio uma cápsula. Então, muitas das vezes, eu vou ver abscessos encapsulados. Isso eu vejo muito em tecido, por exemplo, de furúnculo, por exemplo, né? Quando eu retiro o furúnculo, se eu retirar ele com cuidado, ele sai como se fosse um saquinho cheio de pus. Isso seria lá o abscesso encapsulado. Eu posso ver isso também em escara de decúbito. E isso tudo que a gente está vendo aqui é inflamação supurativa ou purulenta. E por último, né, eu tenho as úlceras. As úlceras, elas são lesões locais, né, ou por escavação de superfície do tecido ou do órgão, produzido pela perda do tecido necrótico inflamado. Então eu tenho desde as úlceras mais simples, como de uma mucosa da boca, por exemplo, uma afta que a gente consegue ver. Então o que está acontecendo aqui é uma lesão local, né? Tá vendo uma escavação da superfície desse tecido. Aqui é tecido. Eu tenho também as úlceras estomacais, né? Então, por exemplo, uma úlcera do duodenal. O que é que eu estou vendo aqui? Aqui é um corte histológico. Eu estou vendo uma escavação, né, do tecido ou do órgão, olha só. Então, isso aqui é o tecido normal, junto com esse. Isso aqui estava junto, formando essa superfície perfeita aqui. Mas o que é que eu estou vendo aqui? Uma escavação, uma morte, uma necrose tecidual. E isso aqui a gente chama de úlcera duodenal. Nós não podemos esquecer que cada úlcera dessa, ela vai ter o quê? Uma origem, né? Uma origem, uma causa para que tenha esse dano tecidual. Então,
Então eu tenho úlceras de boca, de mucosa de boca, de estômago, de intestino, de trato geniturinário. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma úlcera. E essa úlcera aqui, por exemplo, a causa dela pode ser, por exemplo, uma sondagem vesical, em que eu fiz a sondagem, a sonda permaneceu por muito tempo, eu fiz fixação dessa sonda de forma inadequada e ela acabou lesionando quem? O tecido uretral, como a gente pode ver aqui, tá? Então, como a gente pode ver, isso tudo está dentro de quem? Da nossa área. Esses padrões morfológicos da inflamação, esses são os básicos que nós podemos ver. Muito obrigado.